O mundo do esporte a motor ficou de luto nessa última semana pela perda do Frank Williams, o Sir Frank Williams, aos 79 anos de idade. Fundador da equipe Williams, que por vários anos foi o time a ser batido na Fórmula 1, ele marcou a época vencendo 9 campeonatos de construtores, 7 de pilotos e ganhando 114 corridas desde 1977. Só que, como você sabe, os últimos 35 anos da vida do Frank foram vividos em uma cadeira de rodas. Até então, um esportista bastante ativo que sempre corria as pistas da Fórmula 1 em momentos livres do final de semana, Frank bateu o carro enquanto saía de um teste em Paul Ricard em março de 1986. Sem cinto de segurança, ele trafegava rápido na estrada até o aeroporto de Nice, já que no dia seguinte correria a meia maratona de Londres. O acidente sério colocou o inglês entre a vida e a morte, mas o Frank conseguiu sobreviver. No entanto, ele perdeu o movimento de boa parte do corpo, incluindo as pernas, e após uma longa reabilitação, apareceu pela primeira vez publicamente 4 meses depois, durante o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Mas aí você me pergunta, o que a história de superação do Frank Williams tem a ver com a MotoGP? Acontece que ela ajudou um dos maiores pilotos da história do motociclismo a recomeçar a vida depois do acidente que pôs um fim prematuro e abrupto para sua carreira. Paralelamente ao domínio que a Fórmula 1 viveu no ano de 1992, com a Williams marcando 15 das 16 poles, vencendo 10 das 16 corridas e sendo campeã com Nigel Mansell, a Moto Velocidade vivia o terceiro título seguido do californiano Wayne Rainey, que com sua Yamaha se tornou o piloto a ser batido naquela era das 500 cilindradas. Em 1993, Rainey parecia estar arrumando para mais um título mundial. Ele havia revertido uma grande desvantagem na pontuação no início do ano para seu rival Kevin Schwantz, da Suzuki. Wayne chegava à antepenúltima corrida do campeonato, na Itália, com uma vantagem de 11 pontos. O pêndulo parecia do lado de Rainey, que liderou aquela corrida em Misano até a 10ª volta. Foi quando cometeu um erro na antiga curva 1 da pista, que hoje em dia recebe a MotoGP correndo no sentido inverso e com algumas alterações do traçado. Após perder o controle da moto, a zebra alta fez Rainey ser catapultado para a caixa de brita, onde foi golpeado pela própria moto e acabou quebrando sua sexta vértebra torácica, que afetou sua medula espinhal e o paralisou do peito para baixo. Rainey, tricampeão, com 24 vitórias e 65 pódios em 6 temporadas, jamais correria novamente. Tudo isso aconteceu no dia 5 de setembro de 1993, uma semana depois da Williams ter conquistado o título de construtores daquela temporada no GP da Bélgica. Enquanto Frank vivia o auge da equipe, Wayne entrava numa fase diferente da vida, a mesma que Frank acabou tendo que encarar lá em 1986. E foi aí que uma história de camaradagem entre os dois, que pouca gente conhece, acabou se iniciando, ali no fim daquele ano. Depois de passar 6 semanas em um hospital no início de sua recuperação, Rainey iria para uma clínica focada em reabilitação em seguida, onde deveria passar 2 meses. Vivendo as dores físicas e psicológicas do momento, o californiano, ali com 33 anos de idade, não sabia como viveria o resto da sua vida sem poder mais andar de moto. Foi quando, já na clínica de reabilitação, ele recebeu um pedido inesperado de Frank Williams. O chefe da equipe mais poderosa da Fórmula 1 queria visitar Wayne. Em uma entrevista recente para a revista Autosport, o Rainey deu detalhes desse momento, e se você quiser ler na íntegra, eu vou deixar o link aqui na descrição. Rainey disse, abre aspas, naquela época estava meio que tentando descobrir como minha vida seria. Então Frank chegou e vi como ele se portava. Ele entrou no meu quarto, onde estava hospedado, e vi a confiança que ele tinha. Foi um momento de mudança de vida para mim, porque ele basicamente me disse, Wayne, você está basicamente fudido, mas a melhor coisa que você pode fazer é voltar lá e fazer o que ama fazer, competir. Segundo Rainey, a conversa com Frank Williams fez ele não olhar mais para trás. Nos anos seguintes, ele desenvolveu uma relação mais próxima com Frank Williams, apesar de não haver grandes registros dos dois juntos. Por exemplo, não tem uma foto dos dois juntos, eu já tentei procurar na internet e nunca encontrei. Mas Rainey visitou a fábrica da Williams e foi a algumas corridas de Fórmula 1, entretanto sempre longe dos holofotes. A figura de Williams serviu como um modelo para Rainey. Ele disse, fui tricampeão mundial e estava passando por essa mudança dramática em minha vida. Não havia muitos rumos. Eu não tinha muitas pessoas com quem conversar, ou pessoas que entendessem minha mentalidade no mundo das corridas. Frank era um excelente corredor quando se machucou. Estar envolvido com as corridas era uma maneira de colocar sua mente em movimento. E assim, a parte física a segue. Então desse jeito, uma relação mais próxima que o Rainey teve com Frank Williams colocou pressão em cima dele, né? Enfim, incentivou a que ele seguisse na sua jornada no motociclismo. Ele retornou ao paddock do Mundial já na abertura da temporada de 1994, na Austrália, 6 meses depois do acidente, para anunciar que viraria chefe de equipe de um time da Yamaha nas 250 ainda naquele ano, se tornando patrão de Kenny Roberts Jr., filho de seu antigo chefe da Yamaha na 500 cilindradas, o também tricampeão Kenny Roberts Sr. Em 1995, além de Kenny Jr., Rainey contou também com Tetsuya Harada em seu time. O japonês foi vice-campeão da categoria intermediária naquela temporada com 1 vitória e mais 8 pódios. Roberts terminou seu primeiro ano com
completo em 7º lugar. Já em 1996, a equipe subiu para 500 e contou com o italiano Loris Capirossi. A temporada foi de altos e baixos, mas Rainey conseguiu uma vitória naquele ano, quando Capirossi se beneficiou de um toque da dupla da Repsol Honda, Michael Durham e Alex Crivier, na última volta do GP da Austrália, última prova do ano. O italiano herdou a vitória, e Rainey voltou a vencer 3 anos depois nas 500 cilindradas. Ele esteve envolvido com a MotoGP até 1998, conseguindo mais 4 pódios com Norick Abe e dando em 1997 a primeira oportunidade na categoria principal para o espanhol Sete Gibernal, vice-campeão da MotoGP em 2003 e 2004. No fim de 98, Rainey decidiu voltar para os Estados Unidos para se dedicar à família. Além de competir de superkart em um modelo adaptado em um campeonato local, ele foi um dos idealizadores do retorno da MotoGP aos Estados Unidos em 2005, na época ainda em Laguna Seca, pista próxima da sua casa em Monterrey. Agora, desde 2015, o Rainey ele é presidente do Moto América, que organiza os campeonatos de moto velocidade nacionais nos Estados Unidos. E recentemente ele tem revelado pilotos aí para o cenário dos campeonatos mundiais, algo que não estava acontecendo há alguns anos nos Estados Unidos. Pilotos como Joe Roberts e Cameron Bobbier, atualmente na Moto2, e Garrett Gerloff, piloto do Mundial de Superbike que chegou a substituir Franco Morbidelli na MotoGP em 2021, são algumas das crias do californiano tricampeão mundial das 500 cilindradas. Basicamente, o Rainey reergueu a vida dele com o incentivo do Frank Williams e tá aí até hoje como principal executivo das duas rodas dos Estados Unidos por conta daquele empurrãozinho dado lá atrás aí pelo fundador, aí pelo lendário fundador da equipe Williams. E exatamente por isso o Rainey fez questão de homenagear Frank em seu Twitter nessa última semana, fazendo essa bela história dos dois vir à tona de novo nesse momento de perda. Enfim, uma história interessante e curiosa que valeu o vídeo aqui no canal e também para homenagear o Frank Williams, que nos deixou depois de criar um verdadeiro império na Fórmula 1, começando literalmente de um armazém e sem dinheiro para pagar a própria conta de telefone. Enfim, é o último dos garagistas e uma lenda do esporte a motor, Frank Williams. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você curtiu, considere um like, considere se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Um abraço.